Olá, tudo bem? Vou continuar ainda a temática sobre as nossas crenças, focando nos modelos internos da infância. Uma crença muito comum é a maneira como nós introjetamos, interpretamos, significamos as autoridades na nossa vida. Nossas primeiras autoridades são os nossos pais ou cuidadores e posteriormente os nossos professores. E o que nós vivemos com as nossas primeiras autoridades é que vão construir a nossa crença sobre o que é e como se relaciona com autoridades. No meu caso, eu criei uma crença, uma verdade, que a autoridade deve ser sempre obedecida e respeitada. E foi assim que eu vivi a minha escolaridade, sempre silente, obediente, e com muito respeito às pessoas que eram autoridades para mim, meus pais, meus avós, meus tios e os meus professores. E tudo bem, para mim aquilo era o certo, né? Foi assim que eu fui constituída, foi assim que eu vivi. Só que na fase adulta, eu continuei me comportando como uma menininha obediente, que era o que eu tinha aprendido. É assim que acontece com todos nós. Foi assim comigo e certamente assim com você. Não necessariamente com a mesma crença. O que aconteceu? Eu me deparei por muitas vezes com líderes autoritários e até agressivos. Isso me paralisava. Eu não tinha reação. Quanto muito eu conseguia ir até o banheiro, chorar, respirar, mas a minha resposta era sempre a obediência e o silêncio. Passei muitos anos da minha vida profissional assim. E nos meus processos, né, sempre de tentar estar entendendo o que está por trás disso, numa das crises, caramba, por que que eu sempre tenho líderes austeros, autoritários e até agressivos que é tão difícil para mim? Hello, olha lá, tem alguma crença por trás disso. E aí voltei, fui olhar. Qual era a crença? A autoridade. Você deve obediência. E aí eu fui desconstruindo, fui revisitando as autoridades na minha vida, fui revisitando as autoridades que eram autoridades para mim, do meu ponto de vista. Tem um conceito sobre autoridade, que a autoridade é aquele que ajuda a crescer. E existem só dois tipos: autoridade por competência e autoridade pelo poder. Autoridade pelo poder é alguém que tem um poder que lhe foi oferecido e que faz uso do seu poder para comandar. Autoridade por competência é alguém que adquiriu competências técnicas, emocionais, relacionais para exercer aquela autoridade, e são todos os outros que olham e dizem: essa pessoa é autoridade para mim. Sabendo dessa diferença, eu comecei a desconstruir essa verdade e fazer aquilo que eu já falei, analisar como é que eu me comportava. Não dava mais, por exemplo, num cargo de coordenadora, que eu já estava no cargo de coordenação de uma escola nessa época, e obediente e silente para minha diretora. Numa escola em que isso se repetia e eu já tinha sacado, já vinha trabalhando, eu vivi uma situação de humilhação com a minha diretora, de ter chamado a minha atenção indevidamente, gritando na frente de outras pessoas, e imediatamente eu me vi com aquele sentimento infantil de querer chorar, de me sentir humilhada e do pensamento e da crença de que eu tinha que obedecer e silenciar. Respirei, né, já munida das ferramentas, respira, volta, precisei de um tempo para me recompor. Peraí, Maria Amália, qual é a situação agora? Você não é mais aquela menininha que deve obediência. Ok, ela é a diretora e a dona da escola, mas isso não lhe confere o direito de falar com você desta forma. Enfim, fiz toda uma reflexão, me muni de muita coragem e liguei para a pessoa e disse: posso falar com a senhora? Na época, essa escola é uma fazenda em São Paulo e tinha um longo caminhar até lá. E eu me lembro que eu fui me munindo de muita coragem e cheguei lá e disse: a senhora chamou a minha atenção injustamente, contextualizei, contei o que tinha havido e eu queria fazer um pedido. Por favor, não grite comigo, não fale desta forma comigo, porque eu não gosto, eu não trato as pessoas assim. E se a senhora tiver alguma questão, me chama aqui ou vai até a minha sala que a gente pode conversar. Eu inaugurei um status, um padrão, uma atitude totalmente diferente do habitual. Sabe o que aconteceu? Ela me pediu desculpas e nunca mais, gente, essa diretora gritou comigo. E aí eu pude
a partir da vivência, porque é na vivência que a gente aprende a entender que a autoridade eu continuo respeitando, mas não quer dizer que eu devo obediência a essas autoridades e que eu tenho que relembrar se essa é uma autoridade pelo poder, porque ela manda, ou se ela é uma autoridade que eu a elegi como autoridade pela competência e coerência como ela exerce o seu papel. Faz sentido? Então, se você tem questões com autoridades na sua vida, pare e pensa. Qual é a crença que está por trás da verdade, do conceito que você tem sobre autoridade? Como você atua? Quando você atua dessa forma, qual é o cenário que se instaura? Olha para isso e pensa que outras possibilidades você tem de atuação e experimenta, porque o processo de mudança é ousadia. Espero que tenha feito sentido para você. Se fez sentido, se você gostou, se você usou, comente, compartilhe aqui. Um grande beijo.